Olá, eu sou a Francisca Brasileira, estrategista da TAG Investimentos. Hoje a gente vai apresentar o cenário referente ao primeiro trimestre de 2020, ao mês de março, que na verdade é o pior mês da história em termos de impacto no preço dos ativos de risco, e também é a primeira vez que a gente passa por um evento dessa proporção na história moderna, é um evento que se compara às grandes catástrofes, a guerras, é um período realmente onde a gente vive algo que nunca viveu antes. Então, nosso objetivo, claro, não é querer fazer um papel aqui dos infectologistas, dos médicos, mas entender um pouquinho a dinâmica de como o Covid afetou a economia, mais do que isso, né, olhar um pouquinho para frente, quais são as perspectivas, quais são os riscos e quais são as oportunidades que a gente ainda tem pela frente. A gente fala de cenário e também de asset allocation. Essa é a nossa apresentação extensa, a versão completa, mas ao longo do mês o nosso CIO, Dan Cava, fez vários releases, divulgando informações dia a dia online, também temos bastante material formalizando aí o que a gente está apresentando para vocês. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a nossa equipe comercial e nos acionar caso tenham alguma dúvida. Eu vou agora compartilhar minha tela com vocês e passar a apresentação completa. Depois o nosso material fica disponível para aqueles que quiserem. Então, vamos lá. Já no slide 3, né, falando muito rapidamente sobre a pandemia, a gente tinha outro dia, a gente chegou a 1 milhão de casos, e menos de uma semana depois a gente estava com 1,5 milhão. É o problema dessa pandemia, né, essa projeção em progressão geométrica e não aritmética, né, cada um contaminado contamina mais 2 pessoas. A gente tem hoje quarentena nas principais regiões do mundo, então Europa, América do Norte, América do Sul, principalmente aqui no Brasil, mas alguma coisa também nos outros países. A Austrália está numa quarentena mais light, é um dos países que tem tido menos, e a boa notícia é que a gente já está saindo desse período na Ásia, né? A gente tem, aí na Ásia foi um período de 1 a 2 meses em quarentena, pulei para o slide 4, que a gente sabe é que os países que demoraram mais para iniciar o processo de isolamento social são os que têm a projeção de ficar mais tempo durante esse período. Então, Itália e Estados Unidos foram os que entraram mais atrasados, estão com a situação mais crítica, apesar de que agora a gente teve aí, nos últimos 5 dias, né, a melhora nos casos da Itália. De fato, parece que a Europa entrou numa crise agora, num ciclo mais benéfico, mais positivo, no sentido que o número de novos casos por dia tem desacelerado, isso já é uma tendência aí, uma semana. A previsão total de período de isolamento é de 3 a 4 meses, então a gente começou com esse período de isolamento ali no final de janeiro, e se fala alguma coisa entre, né, começo de junho, começo de julho, as perspectivas, né, aqui a gente fala de final de abril, mas na verdade a gente não tem a perspectiva de final de abril ter um final mesmo de quarentena. Se fala de algumas medidas de afrouxamento, mas ainda temos um período longo pela frente, e a gente não sabe qual vai ser nem a extensão, nem os efeitos na economia, nem quanto tempo vai demorar para recuperar, mas a gente pode fazer algumas inferências, né? Hoje o maior risco está associado a uma segunda onda na Ásia. Então, a Ásia é o que a gente tem de mais parâmetros, assim, do que a gente pode prever, já tem dados de atividade saindo, que a gente pode considerar nas nossas análises, mas existe um risco que não é desprezível de uma segunda onda. Então, o gráfico aqui do slide 5 mostra, né, Hong Kong, Taiwan e Singapura principalmente, já com sinais aí de uma segunda onda, o número de novos casos voltando a acelerar. As perspectivas para esses países que têm novos casos é de um processo de quarentena parcial, né? Entra e sai, isola algumas regiões. Por enquanto, ninguém fala de voltar a um cenário de quarentena intensa, como foi o começo, porque você também tem a população sendo imunizada ao longo do tempo. Essa é a notícia boa em relação a esse vírus. Ele é um vírus que, uma vez que a pessoa foi contaminada, ela se torna imunizada, pelo menos por um período de tempo, onde uma segunda contaminação seja mais fraca, né, ou nem venha acontecer. Então, com o tempo, a gente tem uma imunização natural da população, mas esse cenário da vida voltar ao normal, se fala daqui a 12 ou 18 meses, né? Quando a gente começa a olhar os dados clínicos aí, não é algo que vai passar
esse trimestre, mas a quarentena mais restrita é o que a gente está olhando em termos econômicos, não outras medidas de isolamento social. Você fala que a vida vai voltar ao normal daqui a 1 ano e meio, é isso? Sim, é isso. Na verdade, a metade do ano que vem são as projeções, né? Porque aí sim a gente teria a população imunizada e a gente pode afrouxar. Ainda assim, acho que o mundo vai ter uma série de medidas diferentes em relação à globalização, né? Esse é um dos pontos, o downside desse processo, é que talvez a gente tenha mais algumas restrições em relação aí ao convívio, e não seja a mesma coisa, assim como depois dos atentados terroristas, a gente teve uma série de mudanças estruturais, né? Mas nesse período a gente já tem uma imunização natural. Você pode ter antes algumas notícias positivas em relação a uma vacina, uma medicação exatamente, né, que seja realmente efetiva, como é o Tamiflu para H1N1, mas se não for, em 18 meses a gente já teria uma população imunizada, não havendo necessidade de continuar com o isolamento social. Uhum. Pulando para o slide 6, a gente tem aí no mês de março, né, além da epidemia, a gente tem a questão do petróleo. Então, né, foram 2 cisnes negros dentro de um mês, na verdade, né, o pessoal da Arábia Saudita aproveitou aí o período de estresse e fez derrubou o preço do petróleo no dia 26 de fevereiro, foi quando eles, de fato, derrubaram o preço do petróleo, que chegou a bater 20, né, depois voltou a 25. Essas questões todas, naturalmente, já impactam a demanda por petróleo no mundo, então a gente já vinha com uma pressão desde o começo, né, negativa no preço do petróleo, mas quando teve a reunião do OPEP, né, onde eles sempre colocam um gatilho, foi quando do dia para a noite, que foi aquele período lá no carnaval que a gente passou, pós-carnaval, a gente teve a derrubada no preço do petróleo. Na verdade, só aí que, de fato, a gente começou a ter impacto nos preços. Até fevereiro, a gente tinha alguma pressão, mas a gente não tinha um cenário de estresse como o que a gente viu em março. No começo de março aconteceram 2 coisas, né? No dia 7 de março, a mínima do preço dos petróleos, no dia 9 de março, a Itália entrando em quarentena. Então, foram 2 efeitos que aí sim, por isso, a gente só vê em março a situação se agravando da maneira como se agravou. A gente tem algumas discussões, a gente já viu algum alívio no preço dos petróleos no começo do mês de abril. A gente tem um debate atual entre a Arábia Saudita e Rússia, então foram eles que não chegaram num acordo, né, são os 2 maiores produtores de petróleo, tirando os Estados Unidos, a gente vê aí no gráfico da esquerda, mas todo o Oriente Médio aí são os maiores exportadores, então a OPEP tem a Rússia e o Oriente Médio junto com a Arábia Saudita, sendo que a Arábia Saudita é a grande, digamos, a interlocutor dessa história, e a gente viu no dia 31 de março um primeiro acordo muito pequeno, mas aquela retomada de produção a partir de abril foi por água abaixo. Mesmo assim, a gente já voltou o preço do barril do petróleo subindo um pouquinho, mas teve uma previsão ali no final de março que a gente ia chegar num acordo, esse lado ia se normalizar, mas não aconteceu. Até porque, de fato, a gente teve uma queda muito grande da demanda, né? O maior importador de petróleo no mundo é a China, e com todo o problema que teve lá no primeiro trimestre, eles, né, antecipam em relação ao restante do mundo a quarentena e, portanto, a queda de demanda. O consumo de petróleo caiu nos pontos mínimos, né? Há mais de 10 anos não se tinha tão pouco consumo de petróleo, principalmente por conta da China. Aqui a gente vê o preço também, né? Como é que a gente tem a pequena recuperação aí no começo de abril. Achou-se que isso ia voltar rápido no slide 8, mas agora as expectativas são que ficam oscilando a esse patamar, que ainda é um patamar que torna inviável uma boa parte das empresas do setor de energia no mundo. Por exemplo, o pré-sal não é viável nesse patamar de petróleo. O xisto não é viável nesse patamar de petróleo. O consumo por gás se torna muito menor nesse patamar do nível do preço do petróleo. Então, se a gente continuar oscilando abaixo de $50 o barril, aí a gente tem realmente uma implosão de toda a cadeia do mercado energético no mundo. As expectativas são que demore um pouco mais, mas haja um acordo entre a Arábia Saudita e Rússia. Falando um pouquinho dos pacotes de estímulo, tá? Sem entrar em muitos detalhes. A gente tem os Estados Unidos, é o principal
digamos, né, quem está capitaneando esse movimento de colocar pacotes de estímulos muito rápido e ativamente no mercado, não por acaso, porque o Trump, ele é o único, né, presidente que está num ano eleitoral, então tem uma pressão maior nos Estados Unidos nesse sentido, e aí o Fed saiu na frente, primeiro com o corte de juros para praticamente zero, logo no primeiro momento, né, em reuniões extraordinárias, mas também pelo tamanho do pacote. Então, são 2 trilhões de dólares, sendo que a gente tem, na verdade, uma novidade, que é o Fed passa a ser tomador de risco. Isso não existiu em nenhum dos outros pacotes desde a crise de 2008. Então, tem todo o programa de recompra de ativos, né, que é o Asset Backed Securities, né, que é aquele primeiro movimento aqui, está no meio da tabela, mas também comprando ativos de risco. Então, de fato, ele vai passar a emprestar dinheiro diretamente para as empresas e recomprar papéis de crédito. Então, todas essas 4 primeiras linhas aí, que tem um X com usado em 2008, são programas de dar cheque mesmo diretamente para as pessoas e também comprar papéis de crédito diretamente. Isso que, assim, ninguém está reclamando até agora, mas a gente não sabe quais são as consequências para o futuro. Então, o Banco Central emprestando diretamente para a empresa e para as pessoas físicas um programa de resgate mesmo. Então, a gente não tem um programa de garantir emprego, como costuma ser aqui, né? Então, tudo bem, você não demite, eu te dou um incentivo de imposto, mas a gente tem a segurança de que todo mundo que entrou na fila de emprego passa a receber um cheque do governo de $1.200 por semana. Antes era $600 por semana, por aquele período que dura 5 a 6 meses, e as empresas passam também a receber uma linha de seguro mesmo, como se fosse um seguro para garantir a renda pelos próximos 3, 4 meses. Então, esse movimento do Fed, que foi depois acompanhado pelos outros países, né, aqui no slide 10 a gente já tem um pouco mais de detalhamento, né, o que é importante no slide 10? O tamanho do programa que já foi anunciado, ele já é da mesma ordem de todo o programa de quantitative easing que foi feito ao longo de 2010, 11, 12 até 14, né? Então, a gente já tem, nesse primeiro momento, muito rápido, uma injeção de dinheiro que supera o valor do quantitative easing ao longo dos 3 meses. Nem tudo entra na forma, né, de dinheiro, porque uma parte desse quantitative easing, né, ele entra através do Tesouro com emissão de papel e uma parte não, e por isso que a gente fala em 2 trilhões de dólares, mas o programado é de colocar na economia mais de 3 trilhões de dólares no total. Quando a gente compara com os outros países, no slide 11, na verdade, a gente vê quão intenso tem sido esse programa de recuperação ao redor do mundo inteiro. Porque o programa dos Estados Unidos é o maior em termos de valores, mas não é o maior em termos de percentual do PIB. Nos Estados Unidos, a gente está falando de 10% de PIB no primeiro momento de injeção, né, aumento de dívida mesmo. A diferença desses 3,3 trilhões e os 2 trilhões é se eu preciso fazer emissão de novas dívidas ou se eu faço só um diferimento do que já está no mercado, né? Então, uma troca de papéis, que é como está sendo feito uma parte daquele programa. Então, os 2 trilhões de dólares são, de fato, dinheiro sendo injetado na economia. Isso significa cerca de 10% do aumento da relação dívida-PIB no primeiro momento para os Estados Unidos. Mas, se a gente olhar para os outros países, a gente vê que a soma dos programas em todos eles, especialmente na Alemanha e na Itália, superam em termos de percentual do PIB. Então, na Itália, a gente já tem 19% de dívida PIB comprometida, na França, 14%, na Alemanha, a gente está falando de 16%. Na verdade, quando a gente soma todos os programas, na Alemanha, por exemplo, a gente chega a cerca de 30% do PIB no somatório dos programas que estão sendo previstos, algum deles ainda sobre aprovação. Então, não é à toa que a gente teve uma amortização da crise. Por um lado, né, o choque foi muito profundo, ao mesmo tempo a gente já saiu do fundo do poço muito rapidamente. Então, todos nós estamos discutindo, né, o risco de uma crise em W, na verdade, né, tem uma primeira recuperação em V, volta a cair, sobe de novo. A gente está acompanhando muito de perto esse risco. Mas, por outro lado, não é à toa que recuperou. Recuperou quando a gente teve uma injeção tão grande, né, um programa de resgate tão grande para companhias, rendas e empregos, que é natural que você tenha uma
tido uma amortização desse fundo do poço. Quais são as consequências disso? Em todos os centenas de artigos que você lê, vão falar agora na hora de se preocupar com o fiscal, a gente está passando por uma guerra. O lado, digamos assim, menos grave é que todos os países vão sair delas mais endividados, né? Então, da Oiapoque ao Chuí, né, do extremo da Ásia ao extremo do Ocidente, a gente está falando de todos os países saírem mais endividados. Por outro lado, em taxas de juros muito baixas. Então, no frigir dos ovos, essas duas coisas se anulariam, né? Eu aumento a minha dívida, mas pago um juros muito menor. Então, o meu serviço da dívida, né, que é quanto eu realmente pago de juros, talvez não seja tão impactado. Mas significa menos investimento no futuro, em termos de infraestrutura e assim por diante. Um mundo com juros baixos, né? Se falava antes de low for long, agora se fala de low forever, né? Então, juros baixos, um horizonte a perder de vista, e aquilo que a gente conversou na última reunião do cenário de japanização, né? Um crescimento baixo para o mundo inteiro. Esses são os primeiros pontos que se falam. Uma segunda discussão, né, que a gente retoma quando falar de câmbio, é os Estados Unidos, né, que são os maiores gastadores desse processo, entre os países desenvolvidos, na verdade, né, considerando desenvolvidos Japão, Alemanha, Estados Unidos, Itália e França entrariam num segundo layer, né? Os Estados Unidos são os que estão sendo mais impactados pela crise. A gente começa a falar de novo de uma discussão no novo país dos Estados Unidos, papel dos Estados Unidos no mundo, e a China, querendo ou não, está indo fortalecida. Mas quando a gente olha os resultados na China, né, na verdade, essa é uma leitura mais superficial. Elas são bem graves. Então, primeiro, boa notícia, né? A gente sabe que a quarentena na China coincidiu com o Ano Novo Chinês, então o que isso significa? Muita gente estava viajando, por exemplo, não voltou. Pessoas que foram passar o Ano Novo com as suas famílias ou que saíram da China para ir para outros países, na Índia isso aconteceu muito, não voltaram para casa. E foi um ano novo prolongado, então a gente vê isso claramente no slide 12, né, quando a gente tem aqui o mês de fevereiro inteiro, num período aí comparado com 2019 de menor produtividade. Depois a gente tem uma volta ao trabalho paulatina, mas que já atingiu cerca de 90% da capacidade. O que a gente tem visto, né, esses gargalos aqui, que são os finais de semana, feriados, né, por isso que a gente tem esse formato de dente, é que eles são mais estendidos. A parte boa é que isso só considera praticamente indústria, então todas as outras atividades de serviço, né, como a gente vê aí nos próximos slides, elas não são tão impactadas. Então, no slide 13, a gente tem justamente quais são as regiões que já voltaram ao normal, então a gente pode considerar que a China já está praticamente voltando ao normal, ainda que existam algumas restrições em algumas penínsulas, então a gente vê aqui que nas penínsulas com menor PIB continuam trabalhando com uma certa restrição, mas aquelas que representam a maior parcela do PIB já praticamente voltaram ao normal. A península de Hubei, né, que é onde fica o Wuhan, que está ainda mais defasada, ainda assim o mais defasada, vejo que é 84% de atividade, né, muito melhor do que a gente está aqui hoje, por exemplo. Mas os choques para o PIB da China são muito intensos. A gente teve a China crescendo 6,1% ao ano no ano anterior, e as previsões nesse ano oscilam alguma coisa perto de 0%. Vamos lembrar que a gente falou no ano passado, na reunião passada, mês passado, no cenário do mês passado, é que a China representa 16% do PIB global. Então, 6%, né, vezes 16%, a gente está falando só da China, mais de um ponto percentual para o impacto do PIB global esse ano. É muito intenso o choque na China. Vai ser nos Estados Unidos, vai ser em outras regiões do mundo, mas vai ser por si só. Isso traz um carrego muito negativo e a China já vinha também muito alavancada e com um sério problema no seu setor bancário. Então, ótimo, está voltando ao trabalho, está voltando no trabalho antes, eu vejo aí algumas postagens, né, bem superficiais, como se a China fosse a grande vencedora disso, mas o impacto na China, eu acho que talvez seja o maior mesmo em termos de percentual do PIB, uma desaceleração muito intensa. Quando a gente olha para os Estados Unidos, né, para o slide 15, a gente vê que provavelmente os Estados Unidos, que aí sim são 21% do PIB, a gente está falando de 1/3 do PIB nesses dois países, não vai ser menos grave, justamente pelo que a gente conversou, eles demoraram para agir, infelizmente, né? Mas o pico dos casos parece que foi atingido aqui em abril, então tem uma pequena desaceleração, né? Mas a gente acredita que
em algum lugar de abril vai ser o pico dos casos, e aí a gente tem nesse slide bem detalhado, né, quando a gente tem Nova York é uma coisa, o restante dos Estados Unidos são outras, mas só falam de retomada ao trabalho, acho que isso é a coisa mais importante, no começo de julho, ou final de junho, que é essa Wave 1, né, Wave 1, a primeira onda de retorno ao trabalho daqueles que já foram imunizados algum lugar do mês de junho. Os hospitais sairiam da sua supercapacidade aí também no começo de junho, e eles consideram já alguns avanços técnicos acontecendo ao longo desse mês, onde você vai começar, de fato, conseguir fazer testes avançados no final de junho, e aí sim você pode voltar a contratar as pessoas. A segunda onda para voltar ao trabalho aparece aí, na verdade, no começo do verão, né, no meio do verão, que aí, para aqueles que ainda não foram imunizados, você começa a liberar o trabalho. Esse é o cenário da Morgan Stanley, mas está bem alinhado com o que a gente tem visto para os estudos mais profundos, que mostram as escolas, por exemplo, já é sabido que voltam ao normal em setembro, né, e lá, para eles é uma situação mais crítica voltar a trabalhar sem que as escolas estejam funcionando. A gente está falando de uma normalização a partir do terceiro trimestre para os Estados Unidos. Vale mencionar que a situação nos Estados Unidos é mais crítica, eu sei que ninguém aguenta mais ouvir falar de vírus, mas, de novo, né, como isso se duplica, os Estados Unidos só assumiu, de fato, a quarentena depois de já ter aí mais, se eu não me engano, mais de 500 mil casos, né, que é o que aparece aqui. Então, 1.000 casos por dia. É muito mais difícil você conter quando essa onda já se espalhou, porque é uma coisa que duplica de um dia para o outro, praticamente. Então, a situação dos Estados Unidos, assim como na Itália, é mais grave do que a gente espera, por exemplo, para o Brasil, em termos de quarentena, que a gente começou num processo bem temprano. E ainda assim, tem o risco de uma segunda onda, mas vejam que a segunda onda, ela não impacta com toda a quarentena em termos de trabalho, tá? De novo, esse gráfico deixa isso bem claro, porque aí, como eu falei, você já começa a ter teste, você já começa a ter uma parcela da população imunizada, e a vida pode voltar ao normal, ainda que você esteja o número de casos voltando a crescer. Não totalmente normal, mas funcionando. Nos Estados Unidos, como todo mundo sabe... Claro. Só para entender, no caso, nos Estados Unidos, a volta ao trabalho vai se dar no segundo semestre, então? Começa no final de junho e começo de julho, é isso que eles estão com perspectiva. Então, na verdade, assim, isso essa estimativa é de normalização, né? A gente não sabe quando, de fato, eles vão afrouxar a quarentena atual, mas ninguém fala de nada muito antes de junho, não. Infelizmente, essa é a previsão para os Estados Unidos. Mas a gente pode começar a ter aquelas ondas sendo liberadas, né? Então, quem já foi imunizado, quem já foi testado, vai voltando para o escritório, e aos poucos isso vai normalizando. Mas, assim, né, de fato, considerar que as coisas vão estar funcionando em começo de junho para o final de junho. Que são, na verdade, as declarações do Mandetta, né? Não é à toa que ele está falando isso. Acho que tem todo um panorama político de discussão aqui no nosso país, que a gente devia tirar isso totalmente da frente, mas o Mandetta, como ministro da Saúde, está muito bem informado, e ele trouxe justamente esse comentário, né? A gente não espera que as coisas se normalizem antes de junho, o que não significa que a gente possa adotar outras medidas, mas é o primeiro semestre inteiro corrompido, sim, de fato. Tá. Vamos lá. Então, o primeiro efeito que a gente teve nos Estados Unidos, né, foi aquela disparada do pedido de empregos. A gente vê aqui no slide 16, né, que nenhuma outra crise a gente teve isso do dia para a noite. E aí tem duas coisas que acontecem, né? Primeiro, os Estados Unidos, eles são muito ágeis nessa história de demissão e recontratação, apesar deles não terem muitos programas sociais, né? O seguro-desemprego é uma coisa que funciona bem. Então, a pessoa perde o emprego, ela passa algum período bem coberto, como a gente falou, o programa anterior era de $600 por semana, já passou a $1.200 por semana, né, não por mês, por semana,
Então, a gente tem aí no primeiro momento, eu vou ter que fechar meu restaurante, eu demito meus funcionários e eles entram para a fila de desemprego. Então, quando começa a quarentena, você já tem um número de desempregados muito rápido, não funciona aqui como aqui no Brasil, nem como é na Europa, né? Então, é natural que tenha tido essa disparada, mas também, aparentemente, tem uma série de pessoas que não estavam na fila do emprego, né? Ou seja, não estavam empregadas nem procurando emprego, e vendo esse movimento, entraram aí para o pedido de emprego, superando 3 milhões de pedidos de desemprego numa semana, né? Na semana seguinte, a gente também teve isso, dá para dar intensidade, olhando para esse gráfico do slide 16, esse é o dado que a gente tem hoje mais importante. Outra coisa importante, né, o dado de inflação, essa é uma crise profundamente deflacionária, apesar daqui a gente ter a sensação posta sempre, né, porque você começa a ver no supermercado uma série de pressões de preço, mas quando a gente olha todas as perspectivas no mundo, olhando todas as cestas, você já consegue ver claramente o choque de inflação, reforçando aquele cenário que a gente falou de juros baixos por um período longo de tempo. O outro sintoma que a gente teve logo no começo foi a disparada de todos os ativos de risco. Então, a gente vê, né, não só a intensidade, o VIX, que é aquele índice de volatilidade da Bolsa de Nova York, da S&P 500, ele superou a crise de 2018 e ele foi também muito repentino no dia para a noite. A boa notícia é que a gente já retornou para praticamente metade do patamar que foi atingido. Então, de novo, é um choque muito rápido, muito intenso, uma recuperação devido à ação dos bancos centrais aí ao redor do mundo todo, que aparentemente deu uma amortizada. De novo, aqui vão ter vários slides, tá? Mas são vários mostrando a questão da intensidade da volatilidade. Então, são 16 dias até que a gente tivesse o pior histórico na crise aí de 2020, então é o prazo, né, que a gente teve o período aqui, com essa crise, né, conseguindo ser pior do que a da 29 e 87, que são as duas piores crises da Bolsa Global. Eu acho que é importante a gente reforçar isso, principalmente para a comunicação com participantes e órgãos de governança. Nenhuma outra crise da história foi tão intensa quanto essa. 87 era considerada a pior em termos de velocidade, a gente tem aqui no gráfico da direita, a gente vê aqui nessa, considerado segunda-feira negra, né, essa crise de 87, que ela é muito intensa, mas, por outro lado, ela não foi tão rápida. Então, nenhuma outra crise caiu tanto dentro de um mês. Então, sempre, né, que falam assim, mas o que acontece, né, por que a gente tem... por que foi tão difícil, por que vocês não preveram, por que vocês não reduziram o risco, não teve velocidade. A gente sabe que todos os fundos multimercado, fundos de ação, inclusive investidores estrangeiros, precisavam desmontar suas posições, não conseguiam desmontar pela velocidade que a gente teve, inclusive batendo recordes de circuit break, né? De novo, reforçando o papel do Brasil nessa história, o Brasil foi o grande perdedor em dólar, a gente tem aqui muito claro que os outros países emerging markets caíram 26%, a gente caiu o dobro em dólar, e isso acontece por dois motivos, né? Primeiro, eu saio de todos os exportadores de commodities, eu leio muito material lá de fora e eu falo, eles estudam o Brasil como a gente estuda a Turquia e o Chile. Não entra em detalhe, né? A Turquia e a África do Sul. Como eu vejo a Turquia, tem um problema do Oriente Médio, eu vou tirar meu dinheiro na Turquia. Tem um problema com petróleo, eu vou tirar meu dinheiro da Turquia. E não é assim que a gente sabe, a nossa economia não é tão dependente de commodities, porque não somos grandes exportadores, a gente é muito voltado para a economia local. Apesar de commodities ter um peso muito grande no nosso PIB, claro, ela não impacta tanto o nosso dia a dia, porque está concentrada aí ou na mão da Petrobras, que é uma empresa pública, não gera desemprego no primeiro momento, ou da Vale, que na verdade está saindo bem, porque o ferro está indo na contramão das outras commodities, porque a China começou a investir em infraestrutura, o preço do ferro descolou de todas as outras commodities, mas isso não aparece porque o ferro não faz parte do CRB, que é o índice de commodities. Então, primeira leitura, CRB em queda, disparou, vou tirar meu dinheiro dos países exportadores de commodities, Brasil, Rússia, Austrália, Canadá, são os 4 países que sofrem mais em termos de moeda, em bolsa e risco país, CDS, comparativamente, claro, o Canadá não sofre como o Brasil, mas sofre também. E o segundo movimento é o flight quality. Então, tudo que você lê, que você estuda das outras crises
vou tirar meu dinheiro dos ativos mais frágeis, a gente vai voltar falando isso quando falar de crédito, e vou jogar naqueles que são mais qualidades, mais resilientes à crise. O Brasil não aparece como um país resiliente à crise em nenhum cenário que se olha hoje, principalmente quando olha a bolsa em dólar. Então, eu saio dos países que não são investment grade, o Brasil sofre nas duas pontas, e é, de fato, o país que mais sofre no mundo em termos de bolsa ainda hoje. Como a gente já comentou aqui, a gente já tem uma melhora, estou no slide 21, então, a gente tem uma melhora, um verdadeiro rally de curto prazo, isso é a reação aos pacotes de estímulo. No slide 22, a gente começa a falar das premissas de PIB, esse gráfico, apesar de ser muito recente, ele já está desatualizado. Então, a gente vê hoje dados aí para 2020, esse especificamente para os Estados Unidos, mas falando de uma recessão de até 5% para o PIB americano, tá? A maioria das empresas, né, na verdade, dos institutos de pesquisa, falam de uma recuperação em V longo ou em U, e agora tem uma nova discussão de W, porque, na verdade, a gente já passou por uma boa parte desse processo de recuperação. O que a gente acredita, olhando para o PIB global, é que a gente tem essa novidade, que são pacotes de estímulos que se chegaram em doses homeopáticas ao longo da crise econômica, né, a crise de 2008 a 2014, é chamado da crise do sistema financeiro, onde os estímulos foram dados em doses homeopáticas, agora a gente tem tudo numa única dose, né? Uma injeção de adrenalina, na verdade, no coração do país, e aí, quando a gente olha para a economia global, a gente vê que tem menos expectativa de uma recuperação em U, e muito mais para o caminho do V, e se fala de alguma coisa do PIB global entre -1 e -4, né? Ninguém tem uma projeção correta em relação à economia global, mas a gente sabe que provavelmente vai ser um ano de recessão. A parte, né, não é boa, é triste, né, mas a parte que nos dá alguma luz, apesar de ter 1000 lives e artigos falando do porquê que essa não é uma crise como a de 2008, é que o formato é muito similar, a origem é muito diferente, os processos são muito diferentes, mas vendo o slide 24, a gente vê que rapidamente o mundo entrou na sua pior recessão também até então, no ano de 2008, e aí o PIB foi impactado em 2009, mas teve uma recuperação muito rápida nesse sentido. Então, a gente usa muito o ano de 2008 como referência, em termos de queda e impacto no valor das ações das empresas, da economia, né, do sistema financeiro, eu acho que é bem razoável. Falando de Brasil rapidamente, né, esses gráficos também estão um pouco desatualizados, mas a gente, de fato, está tendo um resultado interessante em relação à quarentena precoce, sabemos do impacto disso em termos de economia, a gente está conseguindo manter o formato da curva brasileira diferente do que foram os casos mais críticos, como Espanha, Itália e Estados Unidos. A gente conseguindo ter isso, a boa notícia é que a gente deve sair antes desse período de quarentena, né? Então, não é nem ter ou não ter quarentena, acho que ninguém mais discute isso no mundo, mas tentar minimizar o período que você fica em quarentena. Porque é tão importante você começar mais lento, justamente porque você não tem essa progressão geométrica chegando num ponto onde você não consegue mais controlar. Então, a gente preparando o nosso sistema de saúde, né, a gente conseguindo esperar para pegarem os testes, como a gente está nessa perspectiva, né, um investimento grande, só o Itaú dando R$1 bilhão, a gente teve a iniciativa de vários outros, Vale, Petro, o próprio governo investindo nisso, você consegue desalavancar, esse é o termo, né, o sistema de saúde, você começa a conseguir fazer mais testes num período em que a progressão geométrica está muito menor, você não tem um contágio muito elevado da população que não tem o que fazer a não ser trancar as pessoas em casa. Então, com isso, você pode sair antes da quarentena. A gente tem uma discussão se é final de abril ou final de maio, né? A gente tem aí, acho que ninguém sabe ao certo que vai ser melhor, porque essas semanas que a gente está passando são as mais críticas, tanto pela projeção da doença, a gente pode ver no gráfico, né, claramente que depois desse período aqui você começa a ter a disparada do número de novos casos, mas também porque você começa a chegar aos testes, você vai começar a ter os resultados dos testes que estão sendo feitos. O Adolfo Lutz, por exemplo, que é o principal órgão de pesquisa aí nessa área de infectologia e vacinas e assim por diante, demorando 2 semanas para divulgar os resultados. Então, a gente pode começar até agora um choque no número de casos que aconteceram há 2 semanas atrás, porque a gente não tinha resultado. Então, a gente vai ter que, de fato, aguardar as 2 próximas semanas para entender quando a gente vai conseguir afrouxar as regras de quarentena,
mas o mais provável é que isso fique para maio, em termos médicos, e possivelmente algum sintoma menos crítico a partir do final de abril, a gente começa a ter um afrouxamento. Ou seja, aqui se fala mais ou menos a mesma coisa também, mas começo de junho. Não temos uma perspectiva tão crítica quanto aos Estados Unidos, por exemplo, de se estender até julho, agosto ou setembro. Então, a menos que mude alguma coisa nos dados que a gente está tendo hoje, o que nos dá um certo alívio. Ninguém gosta muito de falar sobre isso, mas eu tenho conversado bastante com os gestores de mercado, que a gente pode sim ter para o Brasil uma notícia positiva, do Brasil ter conseguido entrar antes e sair com menos impactos. Até porque, né, aqui tem a questão da nossa curva, eu vou passar rapidamente no slide 27, né, a gente tem toda uma questão populacional de pirâmide que nos deixaria mais protegido também. O número de leitos hospitalares, na verdade, ele é ruim, mas comparado com outros países subdesenvolvidos, a gente tem um bom número de leitos hospitalares. O que a gente não tem é material, por isso a gente tem tido tanto investimento, né, e os programas de doação são para a linha, né, de doar para matéria-prima, desde máscara, luva, mas também remédio, como é que se fala, gente? Aquela atadura, não lembro o nome oficial disso, algodão, agulha, a gente não tem nada disso no nosso sistema de saúde, mas a gente tem um número adequado de leitos, então investindo bastante como a gente está fazendo agora, a gente também consegue lidar com isso de uma situação um pouco mais tranquila. Por fim, o que eu ia falar, o nosso pacote aqui, depois eu volto. O nosso pacote, ele hoje está na ordem de 4% do PIB, depende do número 2,5%, depende a 4%. Lembrando que quando a gente fala em percentual do PIB, a gente está falando de novas dívidas, né? O programa total ele é muito maior do que esse, mas quando a gente está falando que não é diferimento de imposto, ou seja, né, que eu não estou atrasando receitas que eu tenho para receber, ou seja, de fato, tem que fazer uma nova dívida para fazer esse pagamento, a gente está falando de algo entre 2,5% e 4% do PIB, dependendo ainda das aprovações do programa de recompra de ativos, que é a nossa PEC de guerra, que é o programa mais importante, né, o Quantitative Easing brasileiro, para desaliviar, inclusive, o segmento de crédito privado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, a gente tem tanto o programa, né, de afrouxar os compulsórios dos bancos, quanto, né, dar uma operação compromissada do capital de giro para os bancos emprestarem dinheiro para as empresas. Só para variar, no nosso país, a gente está aliviando o dinheiro dos bancos e não necessariamente isso vira uma corrente direta para as empresas. Ainda não chegou, mas eu acho que a equipe econômica está sendo muito, muito hábil em liberar isso em doses homeopáticas, muito hábil, porque se você já libera no primeiro momento, os bancos recebem esse alívio e não repassam para o mercado. O Guedes foi muito claro, falando, eu preciso ver isso chegar na ponta final. Se o dinheiro não chegar na ponta final, eu não vou liberar mais recursos, seja através do compulsório, seja através dessas operações compromissadas, ou até recompra de ativos diretamente, e com isso está tendo uma pressão bem grande nos bancos privados para eles atuarem nessa linha. Os bancos públicos ainda não começaram, a gente tem um governo bem cauteloso, tentando ser mais conservador em relação aos gastos, para não disparar o nosso fiscal. Eu acho que a gente tem a chance de sair realmente numa posição relativa aos outros países, muito menos machucado do que a gente está vendo no universo de países desenvolvidos. A gente já tem alguns choques, voltei rapidamente no slide 29, que saíram aí no final de março, alguns resultados de impacto. A venda de automóveis e o comércio, né, são os setores mais impactados, não tem jeito. E com essas expectativas, a gente fala de alguma coisa do PIB brasileiro em 2020, será de menos 4%, menos 5%, mas lembrando que a gente estava saindo de um PIB de 1,5%. Então, se a gente pegar os Estados Unidos e a China, estavam saindo de 2,5%, 3% de crescimento, ou 5%, então, para um patamar negativo, a gente tem a chance, como eu falei, de sair mais fortalecida. Eu vou passar aqui sobre essa parte do pacote fiscal, como eu falei, são diferimento, coisas que eu teria que receber, vou deixar para receber só mais tarde. E aí o gráfico mais interessante, que é o do slide 32, esse gráfico é o gráfico da GARD, que fala de projeções para o nosso endividamento. Então, a gente tinha uma curva declinante, né? A gente estava bastante animado aí com a projeção da curva da relação dívida-PIB, quando a gente teve a reforma da Previdência, e agora a gente tem duas discussões. Então, a GARD considera que a gente vai dar um choque de quase 10 pontos percentuais no PIB,
As nossas projeções podem ser que isso seja um pouquinho menor no D0, mas toda a questão vai ser como isso evolui. Você dá um choque de gasto a uma taxa de juros menor, não necessariamente significa que a curva vai disparar, mas quando a gente tem a aprovação da calamidade pública, o teto dos gastos ele cai. Então, esse ano a gente não tem mais aquela amarra do teto dos gastos, a gente pode romper a PEC do teto dos gastos, o orçamento, a LDO, né? A gente tem carta branca para gastar. Então, tudo vai depender de como o Congresso e o Executivo vão se comportar, principalmente a partir do segundo semestre, quando a gente sai desse choque inicial. Acho que a equipe econômica está sendo, de novo, muito hábil em tentar fazer com que essa situação não saia do controle, diferente do que está acontecendo nos países desenvolvidos, e aí a gente vai ter um ponto crítico para saber qual vai ser a situação do Brasil daqui para frente. A princípio, hoje, a gente tem uma cena que é um choque menor na dívida pública do que o que a Gareth está projetando. Então, como a gente já comentou, a gente sai de uma situação aí, né, muito menos favorável do que os outros países do mundo em termos de PIB, o que, por outro lado, nos coloca numa situação mais leve mesmo, né? A gente sai aí com uma projeção de PIB menos... na diferencial do PIB de um ano para o outro menor do que o restante dos países. Cheguei aqui na parte da alocação estratégica, vou só relembrar para vocês como isso funciona. A gente tem banda de alocação para cada classe de ativo, enquanto como eu estou posicionada em ações versus, na verdade, a minha política de investimento. A gente chama aqui perfil do investidor, mas costuma ser uma banda gerencial, um pouco mais restrita que da política de investimentos, ou a própria banda da política, né? Passando para o slide 38, qual o contexto econômico que a gente estava vivendo, a gente vinha muito otimista, já falamos sobre isso, acho que o ponto principal era a queda da taxa Selic, que por si só justifica a melhora, né, muito expressiva da economia. A gente também vinha muito animado com a situação das empresas, que vinham apresentando resultados melhores do que o esperado a cada trimestre, mas a gente vem investindo bastante em diversificação das carteiras, principalmente no segmento de multimercados, a gente colocou uma série de estratégias de nichos, fugindo aí da parcela de NTNB, principalmente, do IMAB. Fizemos as proteções com o Ibovespa, conseguimos amortizar a queda em bolsa na ordem de 5%, mais ou menos, a bolsa chegou a cair 40%, 45%, então 5% fica pouco, mas não é desprezível, isso através de proteção com as opções, e também fizemos algumas alocações táticas, né, tanto no sentido de não aumentar a bolsa a partir do final do ano passado, a gente vem aumentando paulatinamente, diminuímos a partir de dezembro, muito mais preocupados com uma recessão global do que, de fato, uma epidemia, sendo sincero, a gente também não previu. E por que a gente não previu? Porque a gente já tinha tido uma série de outras epidemias, não era uma realidade brasileira, a gente nunca conviveu com isso, mas países, principalmente da Ásia, que já tinham vivido, né, de fato, a epidemia da gripe aviária, gripe suína, ebola na África, a gente tem hoje uma série de vídeos mostrando como isso já era uma preocupação dos pensadores globais, mas sempre foram controlados, não tendo esse contágio global que a gente viveu no coronavírus. Então, o maior exemplo é a SARS, que teve um impacto econômico na China, matando, né, uma série aí, milhares e milhares e milhares, tanto de aves quanto de porcos. Esse ano mesmo, ano passado mesmo, a gente reviveu isso, que traz um impacto muito grande para o PIB, mas sempre com uma recuperação em V. Eu tenho choque, eu passo a retomar, e foi isso que vinha acontecendo. Então, todos os economistas, gestores, assim por diante, colocavam isso sob essa perspectiva. Como a gente falou, foi muito rápido. Então, quando a gente entendeu quão grave era a situação, a gente não tinha muito o que fazer, a não ser tentar fazer mais proteções, e chega um determinado momento que o preço fica muito caro. Por que a gente está falando, eu não tinha muito mais o que fazer? Porque quando o mercado se torna irracional desse jeito, você fazer, né, a venda no momento ruim é muito mais crítico, a gente enxergava que já desde o começo tinha sido overprecified, né? A situação era muito grave, mas a precificação foi muito exagerada, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, principalmente pela postura do investidor estrangeiro, como a gente já comentou, que colocou o Brasil como o país, digamos, menos atrativo, e o principal movimento de sell-off foi do estrangeiro, foi do gringo e não do investidor local, o que acabou impactando demais os preços. Então, o que a gente tem feito, né, um eterno exercício, né, que chama em inglês, né, the known knowns, the unknown knowns, the unknowns unknowns, né, então, o que eu sei, o que eu sei que eu não sei, e o que eu nem sei que eu não sei, né, então,
esse é um exercício que a gente tem que fazer constantemente. O que eu não sei é quando isso vai acabar. A gente está fazendo uma série de inferências, mas não tem nenhuma garantia. E a gente nem sabe o que pode acontecer em decorrência desses fenômenos. A gente não sabe, principalmente, os efeitos desses pacotes de estímulo, quais são os efeitos negativos na economia, se é que vão ter e quando vão chegar, a gente não faz a menor ideia. E também não tem nenhuma previsão em relação à parte da pandemia, não está sob o nosso controle. Por outro lado, a gente tem que focar os valuations das empresas, é isso que a gente está vendo e fazendo aí, no movimento que a gente chama de flight to quality. Então, isso já responde um pouco a pergunta sobre o crédito. A gente acha que o movimento do crédito vai ser mais lento, mas a gente tem que focar em debêntures, primeira linha, mercado corporativo, bancos grandes, realmente focando aí em qualidade das empresas e também estruturas bem complexas em termos de garantias, onde tem uma série de papéis que são de empresas menores, mas eu estou muito amarrado com contraparte, principalmente em imóveis, né? Muito mais até do que qualquer outra garantia. Garantia imobiliária nesses momentos de crise é a melhor coisa. Então, sendo muito seletivo, e também um movimento importante disso é um movimento bem para gestores fundamentalistas em equities. Acho que esse pessoal consegue melhor do que ninguém, conhecendo o detalhe o balanço das empresas e saber quais são aquelas que vão ser mais ou menos impactadas. Então, foco aí na qualidade dos gestores de renda variável também. A gente teve a sorte de muitos gestores que estavam fechados há muito tempo, de repente abrirem, e a gente está conseguindo alocar em gestores como a Atmos, a Square, a Bulgari, empresas que estavam fechadas e que a gente não tinha mais acesso. Então, olhando para esse longo prazo, sendo parcimonioso, flight to quality, e aí a gente tem feito os movimentos em tranches para a renda variável, porque essa questão da disciplina do processo de investimento tem sido nosso bússola. A partir de qual valuation os preços estão atrativos? A partir de 70 mil pontos, a gente enxergou que os preços estavam extremamente atrativos, e aí definimos gatilhos entre 70, 63, 55 mil pontos, e agora que a Bolsa voltou para os 80 mil pontos, a gente está refazendo as proteções com opções, porque talvez a gente já tenha tido, digamos, uma melhora um pouco precipitada quando começar o resultado das empresas através da divulgação dos balanços, que devem começar aí nas próximas semanas. A gente pode sofrer um pouquinho de novo, mas, de novo, a gente ainda não sabe o efeito dos pacotes de estímulo. Então, pode ser que, de fato, o pior já tenha ficado para trás, por isso a gente não está vendendo, a gente está se protegendo, reforçando bastante essas estratégias. Então, esse gráfico do slide 40, né, fala de quão difícil está prever o resultado das empresas. Então, isso é a dispersão da expectativa de earnings per share, né, do lucro por empresa, por ação, né? E a gente está no pior momento, então acho que fala muito sobre, né, o the unknown, tudo que a gente não conhece nesse cenário. Aqui a gente está falando da Bolsa Americana, falamos já do flight to quality, acho que esse gráfico da esquerda é o que deixa isso mais claro, como foi o prazo para recuperação das empresas que estão no índice, né? Então, essa curva marrom é quantos meses eu demorei para recuperar com a queda, e quantos meses eu demorei para recuperar com uma cesta de empresas de muita qualidade. A gente aqui no Brasil não tem tanto essa consciência, por isso que a gente está migrando para gestores bem fundamentalistas e saindo o máximo possível do índice. Seletividade é a palavra da vez em bolsa, e a mesma coisa lá fora, né? Então, esse gráfico da direita fala um pouquinho dos possíveis formatos, que por isso a gente comentou das SARs, né? O que pode acontecer. Voltando a uma discussão em W, não necessariamente em V, mas ninguém sabe como vai ser isso. O que a gente pode fazer é buscar essa qualidade na cesta das ações, e isso acho que vai fazer toda a diferença na retomada. De uma forma geral, a gente continua cauteloso com a Bolsa Americana. Esse gráfico estava na nossa apresentação do mês passado e continua, mesmo antes da crise. Eu já vinha no cenário decrescente de juros, as empresas estavam muito alavancadas, e o crescimento de earnings vinha decepcionando, earnings com a lucratividade, né, a receita das empresas já vinha decepcionando. Então, a gente está em ações internacionais neutro, porque eu acho que a taxa, né, o preço tem algumas cestas aí bem atrativas, olhando principalmente para países emergentes, porque a Ásia sofreu menos, e como a gente falou, Europa e Estados Unidos estão sofrendo mais com
com um cenário da epidemia do que os países emergentes, até por uma questão climática. Para quem não tinha nada, a gente está voltando bem aos poucos para alocar o alvo da política de investimentos, tá? Mas de uma forma bem lenta mesmo, porque lá fora sofreu muito menos do que aqui. Acreditamos que existe uma gigantesca oportunidade em crédito high yield exterior, então essa é a nossa classe, não só high yield, high grade também, né, a classe de bonds internacionais. Se a bolsa não chegou nem perto dos níveis de 2008, a gente vê que a renda fixa, né, alguns segmentos especificamente já chegaram muito próximo. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, a gente já falou que a gente tem o setor de energia sofrendo mais, mas os gestores ativos estão conseguindo se descolar disso e comprar taxas pelo nível de 2008. Aqui é uma perspectiva, mesmo considerando um cenário de default, né, no slide 45, desculpa, no slide 45, né, mesmo com o cenário de default, né, os casos, né, base, otimista e o pior caso para defaults. Então, como lá eles têm índices, né, cheio de ativos, isso é muito bem mapeado, eles de fato conseguem trabalhar com perspectivas de default dentro das carteiras e o resultado, mesmo considerando isso. Então, se a gente considerar uma recuperação de 40% da economia americana aí nos próximos 12 meses, eles acreditam que em todos os cenários, em todos os ratings de high grade, a high yield, eu consigo ter um resultado otimista, menos do triple C, que é praticamente stressed, considerando o pior caso. Então, isso nos deixa tranquilos, sabendo que vai ter default. A questão é o prêmio que se paga por isso, vale a pena. Falando um pouquinho de hedge, eu vou parar um pouquinho para falar sobre isso com um pouco mais de calma, no slide 46. Então, só para fechar, né? A gente está retomando a alocação no exterior, preferencialmente através da renda fixa, o que a gente conseguir de high yield, high grade, com gestores bem ativos. O fundo que a gente gosta hoje é o da Oaktree, mas também estamos buscando outros fundos que façam um pouquinho mais de emerging market, que a gente tem pouca coisa disponível aqui no Brasil. E ações tentando buscar de uma maneira mais seletiva, tá? A gente vai falar aqui no próximo slide, mas gostamos muito também das estratégias long and short, a gente tem lá fundos bem interessantes nesse sentido. Falando um pouquinho da moeda brasileira, né, a gente tem sido a moeda que mais se desvaloriza também, já falamos um pouquinho desse flight quality sair dos países de commodities, a gente vê que Rússia, por exemplo, nos acompanhou nesse estresse recente, que é a curvinha verde, porque também sofreu, mas aí todos os outros países seguem com a gente. Sempre que um país tem estresse, o real estressa junto. Então, primeiro foi Rússia, depois foi o México, Rússia voltou para trás, mas o México foi, o Brasil foi de novo, e a gente sabe que a gente tem uma mudança na dinâmica de utilização da moeda brasileira, ninguém está entendendo exatamente quem, mas o próprio diretor de política monetária do Banco Central declarou que a gente tem sido usado como uma moeda de funding. Então, sempre que eu quero ficar vendido numa moeda, eu uso o Brasil, que é a moeda mais barata hoje, entre as moedas líquidas por conta da queda de juros. Não é que continua caindo e por isso a moeda vem se desvalorizando. É que eu uso a moeda brasileira como proxy, e isso impacta a dinâmica da moeda, nos colocando num outro patamar. Além disso, a gente teve uma forte saída de capital estrangeiro, então a gente já falou um pouquinho sobre isso. Como o nosso país é dependente de commodities, ela sofre mais ainda essa desvalorização. E, por fim, a gente tem a dinâmica, de fato, aí, local, né, onde a gente tem as empresas aqui mandando dinheiro lá para fora, né? Então, você tem as multinacionais que estão aqui, como a gente está atrasado nessa curva, mandando dinheiro, então a gente sabe que tem várias empresas multinacionais vindo captar dinheiro aqui nos bancos para mandar para a matriz, por exemplo, eu tinha uma linha de 100 milhões aprovada no Banco do Brasil, eu vou lá, pego meus 100 milhões e mando isso para fora, impactando ainda mais essa dinâmica da nossa moeda. Então, o câmbio tem sofrido de muitas maneiras, né? O que faz com que, aqui a questão das commodities que a gente comentou, né? Então, as commodities vêm sofrendo, e acaba que a gente sofre junto, né? Então, como a gente falou, o ferro está se comportando diferente, o ferro, existem 6 empresas mineradoras de ferro no mundo, ele não se torna uma boa referência, por isso ele não está dentro do CRB, mas quando a gente olha o cobre, esse sim está mais ligado com a dinâmica da indústria, ele também vem sofrendo.
A gente teve de novidade é que o ouro também sofreu, o ouro acabou se tornando um ativo financeiro, ele acabou sofrendo no primeiro momento, tanto quanto o equity, não era para a gente ter esse comportamento, né? A gente vê aqui que ele era o ativo mais valorizado, mas caiu tanto ou mais do que equities no mundo, junto com o CRB, e sendo que ele era para ser considerado uma moeda segura. Então, a gente, de fato, está sem gatilhos, sem mecanismos para fazer hedge nesse momento. O que a gente tem feito é se permanecer neutro em termos de hedge, a gente fica aí colocando o que a gente tem dentro da política de investimento em exposição cambial, porque o dólar está super valorizado, eu não quero ter mais alocação em câmbio do que aquilo que eu me propus. O que é a política de investimentos, né? É que os exercícios mesmo de diversificação mostram que faz sentido. Então, quando eu rodo uma fronteira eficiente, estou olhando lá para o longo prazo, faço backtest, a gente tem um ponto ótimo, que a gente não acredita que a gente tem que sentar em cima desse horizonte de 5 anos e não fazer nada. Mas tendo esse gatilho de, olha, esse é o ponto ideal em termos de diversificação para ter câmbio na carteira, é o que a gente vai seguir a cartilha nesse momento. Se eu acho que o real está muito sobrevalorizado ou muito sobrevalorizado, eu fico under ou over. Por isso que a gente está falando, eu estou neutro, porque a gente entende que esse nível de desvalorização, nesse nível de diversificação faz sentido, mesmo que a tendência seja que o real se valorize ao longo do tempo, né? Que o dólar venha a cair, porque de fato andou demais, e esse é o mecanismo aí do mercado estrangeiro que a gente acha que não está fazendo tanto sentido. Então, neutros com câmbio, como a gente falou, a gente gosta aí principalmente das estratégias de long e short no exterior, tem uma série de fundos surgindo nesse sentido, e a gente pode falar em outro momento. Falando da bolsa local, acho que eu já falei os principais pontos. Primeiro é entender, nós não estamos no que a gente estava vendo em 2008, não tem nada a ver, a gente está no slide 50, em dólar a bolsa brasileira era a que mais subia no mundo, e aí a gente caiu muito. Então, a visão do investidor estrangeiro é um pouco distorcida em relação ao real. E aí, por outro lado, a gente tinha o S&P lá embaixo em 2008, caiu muito menos, e agora, no slide 51, a gente vê que a gente está vendo a situação contrária. O EWZ, ele está pior do que no nível de 2008, e ele está muito próximo do que foi 2014 e 2015. Por que isso é importante? A pior recessão para a gente, na verdade, foi 2014 e 2015. Foram 11 trimestres recessivos, e o nosso PIB caiu mais de 4%. Então, a gente tem uma proxy muito recente para analisar. A gente sabe que as nossas empresas hoje estão muito mais saudáveis do que estavam em 2014 e 2015, tem mais caixa, menos endividamento, menos gasto mesmo, já tinham feito uma série de cortes de custos que ainda não estavam gastando, então nos coloca numa situação melhor do que 2014 e 2015 por vários motivos, mas em termos de preço a gente está muito próximo. O slide 52, como a gente comentou, a saída da bolsa local é principalmente através da saída do dinheiro do investidor estrangeiro. Março é o pior mês, mas se a gente olha numa perspectiva mais longa, a gente vê como 2020 tem sido uma sangria e é o pior ano na história da saída do dinheiro do investidor estrangeiro. No slide 53 e 54 são aqueles exercícios de valuation que a gente já apresentou mês passado, mostrando que mesmo com essa recuperação, a gente está bem abaixo da média histórica no ciclo de 11 anos, mas como a gente falou, essa relação é medida pela relação preço-lucro. Quando começar a sair o resultado da expectativa dos analistas para o lucro das empresas, naturalmente eu teria um ajuste, né? Se cai a minha expectativa de lucro, a minha relação preço-lucro, ela sobe. Por isso, em 2014, 2015, por exemplo, a gente não tem uma reprecificação em termos de valuation tão forte, porque a bolsa caía, a expectativa dos analistas para o lucro piorava, isso uma coisa ia compensando a outra, porque foi uma crise mais lenta. No slide 54, a gente vê que a dinâmica de 2008 foi diferente, a queda foi muito rápida também, não tanto quanto a desse ano, mas que a gente aí se encontra num patamar um pouquinho melhor. Então, por mais que a gente esteja otimista no médio e longo prazo, no curto prazo a gente está reforçando as nossas proteções, né? Vocês ainda não aumentaram bolsa, a gente acha que vale a pena aguardar um pouquinho, começar o ciclo de divulgação do resultado das empresas, é bem possível que a gente tenha novos choques. Falando no slide 55, a gente tem aqui alguns setores, esse é um estudo da Economática, né, que mostra aí, a gente já sabia, né, todas as empresas de transporte, principalmente a aviação, tendem a sofrer mais, o comércio sofre mais,
e essa taxa de empréstimo para quem está querendo ficar vendido nas ações, né? Então, isso, a gente teve uma disparada nas contas vendidas das ações, e as empresas mais alavancadas são as que mais sofrem, por isso a gente está olhando tanto para o setor de long e short, quanto para os gestores mais fundamentalistas que conseguem identificar isso e se livrar muito rapidamente desses papéis mais complicados. Então, renda variável, longo prazo, mais 2, curto prazo, como a gente falou, vale a pena guardar um pouquinho para aumentar a bolsa ou fazer estratégia de proteção. A taxa de juros, a gente tem uma discussão bem profunda, mas a gente já falou um pouco, eu vou encurtar, né? Tem alguma perspectiva de corte para a Selic no curto prazo, porque provavelmente o PIB vai ser bem grave, mas o governo fez um excelente exercício de conter a ponta longa da curva, quando ele declarou que ele não vai cortar a Selic loucamente para salvar a economia no curto prazo. Isso faz com que a ponta longa ela fique mais controlada, e é o que a gente tem visto, né? Apesar de estar abrindo um pouquinho aí ao longo do tempo, a gente sabe que as NTNBs não dispararam até agora. Quando isso pode mudar, a nossa situação está afundando, o risco do país subir mais ainda do que já vem subindo, e aí sim a gente teria outro problema. Então, no slide 58, a gente vê o que é isso, né? Inflação implícita na curva, tanto do pré, a diferença do pré para a inflação. A gente não está com risco de inflação disparar, pelo menos não é isso que o mercado está enxergando. Porque quando a inflação disparar, o que faria o juro subir, a ponta da NTNB ela sobe mais do que da ponta pré. E aí a gente mede isso através dessa inflação implícita. Então, no slide 58, a gente vê que a gente está na mínima histórica, esse gráfico é bem longo, desde 2006. A gente nunca teve tão pouca expectativa de inflação na curva, o que justificaria uma queda no curto prazo da Selic. Porém, quando a gente vê a inclinação da curva, e essa das NTNBs, então vértice de 30 anos, que é aí a 2050, versus de um ano, está na máxima histórica, nem em 2003 chegou perto disso, né? Quer dizer, chegou perto, mas não chegou nesses níveis. Então, a curva está muito inclinada. O que significa isso? A mesma coisa no pré, no slide 60, é que o meu risco país disparou. Teoricamente, o que é o meu risco, o que a minha curva de juros deve precificar? A curva de juros americana, mais o risco país, mais o diferencial de inflação, o diferencial de câmbio, que pode ser medido pela inflação. Então, a gente prefere usar a NTNB, na verdade, a Treasury, mais o risco país tem que ser comparado com a NTNB. Essa é uma aproximação, esse exercício, tá? Mas ele é bem realista, no sentido de quanto eu espero receber de prêmio. Para investir num país emergente, tem que ser, no mínimo, a diferença entre o risco país e a Treasury americana. Então, tudo explica essa abertura na curva longa, é o risco país, a gente vê que ela disparou 250%, ou seja, 2,5% ao ano seria o que eu teria de choque de prêmio na ponta longa. Por outro lado, as taxas de juros americanas despencaram também numa ordem muito parecida com essa. Onde eu quero chegar, tudo depende de como a gente vai conseguir amarrar essa crise em relação aos outros países. Se o nosso risco país for um pouco mais comportado do que a gente teve no pior momento da crise, a tendência é que a ponta longa das NTNBs feche. Esse é o nosso cenário atual. Eu tenho um endividamento menor do que o dos países desenvolvidos, eu tenho uma situação crítica aqui, mas a gente entrou antes na quarentena, e eu tenho o Banco Central amarrando bem essa questão de juros. Então, o nosso cenário atual é que a NTNB deve ficar oscilando alguma coisa nesse patamar, mas é muito sensível. Qualquer indício de que a situação do Brasil pode piorar muito, por isso eu tenho muito receio dessa discussão de já fechar a quarentena precocemente, porque se você afrouxa a quarentena precocemente, perde o controle da situação da pandemia, aí os dados para o PIB ficam muito piores, o governo tem que gastar muito mais, eu me endivido mais, meu risco país dispara e eu perco o controle da NTNB. Não é o cenário base, não é o que a gente tem hoje, eu acho muito importante que a gente tenha aí, né, não é nenhuma discussão política, é puramente técnica, né, em termos técnicos, o STF, a equipe econômica, o Ministério da Saúde conseguindo conter a situação que a gente tem de isolamento social em maior ou menor grau, é bem prudente, saudável para a nossa relação de risco-país e, consequentemente, para os ativos de risco.
Então, infelizmente, a gente não tem controle dessa situação, que a gente pode dizer, com o cenário que a gente tem hoje, a gente não espera a NTNB parando para patamares aí muito acima do que ela está hoje, e se a gente conseguir controlar isso, a tendência dela deve ser de queda pelo achatamento da curva, que é o que a gente vê no slide 59. O achatamento significa que a diferença entre a ponta longa e a ponta curva diminui. Hoje a gente tem 4% de diferença, é muita coisa, né? Para todos os vértices, a gente vê que a curva está muito inclinada. Ou, de fato, os juros vai ter que subir no curto prazo, que ninguém enxerga, ou a tendência é a ponta longa fechar. Falando finalmente do crédito, no slide 63, desculpa, só para encerrar aqui no slide 62, a gente está neutro. Na verdade, não é o mandato que a gente preferido nosso, esses mandatos de NTNB no momento, pelo que a gente colocou. O cenário base é de uma perspectiva de melhora nas taxas, mas tem aí um cenário pessimista que não é relevante, que aí sim a curva abre muito. Então, a gente está aí do 0 para o -1, né? As nossas apostas estão mais no crédito e na bolsa, e aí eu vou falar o porquê do crédito no slide 63. Então, se a gente vê, esse é o drawdown do índice, o IDA da Ambima, né? O índice de debêntures da Ambima. Todas as outras quedas que a gente teve nesse índice são literalmente cociquinhas perto do que a gente viu nesse mês de março, né? Então, esse índice teve uma queda de mais de 6%. O grosso disso é remarcação mesmo, marcado a mercado técnico por problemas de liquidez desse mercado. Tanto as empresas, como a gente falou, né, querendo captar de qualquer forma aí no mercado privado, correndo atrás de crédito, quanto os papéis, os fundos de crédito, principalmente aqueles de D1, D5 ou mesmo D30, sofrendo muito resgate, tendo que vender seus papéis a qualquer preço. Junto com isso, vem incentivo forçado de uma queda, né, na verdade, dos bancos privados comprando papéis, né, não é uma queda, é um incentivo, desculpa essa palavra que tinha me fugido, um incentivo forçado para os bancos privados comprarem papéis, emprestarem dinheiro para as empresas, mas também comprarem papéis no secundário, e os bancos privados colocaram um teto, falaram, ok, eu vou ao resgate, mas eu não compro nada por menos de CDI mais 4, então você foi obrigado a passar uma régua reprecificando todas as debêntures. Hoje os gestores falam que cerca de 90% das carteiras de debêntures estão reprecificadas, a gente ainda não viveu isso com os FDICs e com as letras financeiras, mas se a gente está falando de aumento de 3% ao ano na remuneração de um papel, com uma duration de 2 anos e meio, a gente está falando desse choque de 6% que a gente teve no índice, que se refletiu para as carteiras de crédito. Esse é técnico, é uma remarcação técnica dos papéis, o que faz com que a gente tenha as melhores taxas em termos de remuneração. No slide 64, a gente tem aqui um exemplo. Então, papéis que estavam pagando aí, né, 1,78, né, tudo isso em basis points, né, então a gente tinha aí uma precificação em termos de basis points de CDI, 1,78, a gente vê disparar para 400, 500 basis points acima, ou mais do que isso, acima do CDI. No eixo da direita, a gente tem um impacto disso em termos de reprecificação do papel, né? Então, quanto maior o choque, maior é o impacto. Na verdade, aí na curva de cima fica bem claro qual foi o choque no preço dos papéis dos ativos. O que, por outro lado, nos coloca uma remuneração como a gente nunca viu no nosso país. Então, pela primeira vez, a gente está tendo uma marcação a mercado, de fato, de gente grande. Então, a gente tem papéis como, por exemplo, a Petrobras, pagando CDI mais 3,5% ao ano. Eletropaulo, pagando CDI mais 4% ao ano. A gente acha que a Eletropaulo vai quebrar? Não vai. Lojas Americanas, pagando CDI mais 5% ao ano. Lojas Americanas vai quebrar? Não, não vai. Talvez ela tenha que adiar a sua dívida, talvez ela tenha que renegociar, mas o que acontece é que os papéis de qualidade foram tão reprecificados quanto os papéis de baixa qualidade. Quando você passa essa régua CDI mais 4, isso impactou para todo mundo. Então, o crédito, a gente enxerga duas coisas: um risco das empresas e papéis que não são tão de qualidade, e, por outro lado, uma oportunidade gigantesca dos papéis de boa qualidade que foram reprecificados. Como é que você navega isso? Fazendo aquilo que a gente conversou, de sair dos fundos abertos, que sofreram muito resgate, que acabam ficando com os papéis ruins, porque esses papéis ruins eles não conseguem vender. Ou seja, se eu posso comprar Petrobras, Eletropaulo, a CDI mais 4,
para que eu vou comprar uma Nexo, por exemplo, a CDI mais 6? Eu vou ficar com CDI mais 4. Se eu posso comprar Eletropaulo, para que eu vou comprar a Tecnisa? Então, acaba isso fora os papéis que não são de tanta qualidade que a gente não está nem enxergando, né? Então, o que acontece é que você acaba vendendo os papéis bons, porque é esses que você consegue vender, e ficando com os papéis de menos qualidade na carteira. Quanto mais resgate teve um gestor, um fundo, maior o impacto disso. Então, para fazer isso, a gente está migrando dinheiro para fundos novos. Olha, eu vou te dar dinheiro para o fundo novo, mas eu quero só papel de primeira linha, que é o que a gente estava conversando do Flight to Quality. Isso é um movimento complicado de fazer, técnico, porque, obviamente, os gestores de crédito que a gente tem e gosta, são bons gestores, não vão querer fazer isso, mas, por outro lado, a gente acha que tem que ser feito, nem que seja aos poucos, porque a gente não acha que a quebradeira vai vir a galope, né? Todas essas empresas que a gente tem no mercado de capitais, captam no mercado de capitais, são empresas bem sólidas, né? Então, se a gente tiver um movimento como foi 2014 e 2015, uma recessão bem prolongada, aí sim a gente começa a ter problema de solvência. Hoje, as únicas empresas que a gente escuta alguma coisa é Restock, que é da Lelis Blanc, que já vinha complicado, e aí as empresas de aviação que não tem nas nossas carteiras, né, muito pouca coisa no mercado de capitais, é mais ações mesmo empresas. Dito isso, é um movimento mais difícil, que a gente acha que tem que ser uma conversa muito próxima com os gestores de crédito. Só eu, no mês de março, tive mais de 12 calls com gestores de crédito para entender o que está acontecendo, né? Então, fora o que a equipe, o analista de crédito fez. Então, a gente tem conversado, pensando muito bem como migrar os ativos da carteira, para que a gente continue na classe, mas nas ações que são das empresas, nos papéis das empresas mais resistentes, que tem mais caixa para segurar, e aí cada gestor vai fazendo essa limpeza de uma maneira, né? Sempre aos poucos, principalmente quando a gente está falando dos FDICs, porque FDIC não tem negociação, se for para você vender, você vende por uma taxa muito ruim, né? Vale a pena manter um FDIC não precificado para não vender e sofrer prejuízo? Aí tem que ser muito caso a caso, a gente tem que conversar junto com os analistas de crédito, né, que a gente tem na nossa equipe, para olhar papel a papel qual que é o risco que eu quero ter na minha carteira, porque aí sim é um risco não precificado. É totalmente diferente quando eu tenho uma carteira com carrego de CDI mais 4, ou seja, 220 do CDI, que mesmo que eu tenha 10% de default ou 15% de default da carteira, está valendo a pena para o meu prêmio de longo prazo, né? Essa é a relação que a gente tem que pensar com crédito e fazer essa conta na ponta do lápis. Então, crédito, a gente passou a mais 1, antes a gente estava mais 2 no high yield e menos 1 no high grade, e hoje a gente enxerga que tem uma oportunidade, mas é a classe mais importante de olhar o passivo do fundo que está, né, e a qualidade do ativo. A palavra aqui, até mais do que nas ações, é qualidade. Por fim, fundo multimercado, a gente está concluindo, os fundos multimercados também tiveram o pior mês da história, alguns muito piores do que outros, é aqui que a gente vê a importância, né, do stop loss, a importância dos sistemas de risco. Nós mesmo erramos um pouco a mão no Explorita, é um gestor que a gente gostava bastante, Exploritas, eles são muito bons, mas a gente achou que não tiveram uma boa gestão de risco durante essa crise, a gente deu call de saída, mesmo com o gestor aí tendo tido uma perda muito intensa, a gente acha que se é para ganhar, coloque em bolsa, coloque em NTNB, mas a gente precisa de gestores muito bem geridos, de fundos muito bem geridos, e a gente vem reduzindo a alocação nessa classe, por isso a gente foi para menos 1, e aí carteiras muito diversificadas, é onde a gente está se debruçando para tentar entender quais são as oportunidades, e é a classe menos atrativa para a gente, na verdade, né? A gente falou das NTNBs, acho que no mandato composto tem gestores muito hábeis, talvez a gente tenha aí, mesmo que tenha choque de volatilidade para o longo prazo, a taxa das NTNBs é atrativa, então para a gestão passiva, é aquilo que a gente conversou, para marcar na curva, é uma questão de olhar para o seu passivo e aproveitando a oportunidade dos spikes. Para a gestão ativa, a gente está neutro, gosta médio, gostamos de crédito seletivo e de ações, e multimercado a gente está negativo. Sempre tudo isso tem que ser traduzido para a política de investimentos de vocês, mas acho que dá um bom norte, né? Eu tiro dinheiro de multimercado para pôr num crédito novo, limpo,
diminuir um pouco a minha parcela de juros para colocar em ações. É assim que a gente está fazendo o management da carteira local e pescando aí boas oportunidades no mercado offshore, coisa que a gente não via há muito tempo. Bom, pessoal, é isso. É um período bem difícil, ainda temos muitas incertezas, mas o mais importante é saber se posicionar para olhar para um prazo aí, 6 meses, 12 meses, 18, 24, 36 meses ainda é curto prazo, mesmo para quem já está aposentado, né? Porque tem um período aí de 15, 20 anos pela frente, que acabou de se aposentar, tem uma expectativa de vida de 25 anos pela frente. Então, considerando o atual patamar da taxa de juros, a gente sabe que o mais importante é abrir mão, não abrir mão do processo de investimentos bem consciente, tá bom? Espero que fiquem bem, todos com saúde, todos com serenidade, e precisando de qualquer coisa, basta acionar nosso time. Abraço, tchau, tchau.